Olá pessoal, estamos entrando para a nossa live. Hoje, dia 7 de setembro no Brasil, né? Quer dizer, 7 de setembro aqui, 7 de setembro no Brasil, uma data especial para o Brasil. Estamos entrando aqui na live, esperando o pessoal começar a entrar, são 17h30. Tô vendo aqui que a André entrou, Pamela entrou. Mandem um convite aí para mim para a gente começar a conversarmos. E estou vendo aqui o request, Pamela. Vitor tá aí. Pamela, oi, tudo bom, André? Tudo bem? Eu tô e você? Graças a Deus, tudo bem. A, a Pamela pediu deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui. Vamos esperar ela entrar aí, né? Perfeito. Tá lá, olá. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Boa noite, gente? Pamela. Boa noite, Messi, André, tudo certinho? Tudo certo. Tudo bem? Muito obrigada, viu, gente, por entrar aí. Obrigada, André. Obrigada, Pamela. A Pamela tem me ajudado muito nessas lives de quinta-feira, nessas doideiras de vai e vem, e manda propaganda e fala com o cliente, mas é algo que realmente eu gosto de fazer. Então, quero agradecer você, André, porque está aqui presente. Acho que não sei se você está acostumado a fazer transações internacionais assim dessa forma aqui nos Estados Unidos, mas te digo que você está dando um passo importantíssimo para a tua carreira, Com porque certeza, com a gente certeza. vai ao mundo globalizado desse jeito e muitos brasileiros estão investindo aqui. Então você pode se apresentar, porque a Pamela é minha assistente, a galera está acostumada com a presença dela aqui. E a Perfeito. Pamela pode falar também, onde a Pamela está, né, Pamela? Pode falar aí, Ah, Pamela. Aí o André se apresenta. boa noite, pessoal. Então, estamos aqui, né? Estamos aqui no Brasil, em Santa Catarina, né? Hoje foi feriado, mas é isso. Joia. Estamos aí, né? Para ajudar, né? E abrir esse esclarecimento para tantos brasileiros que hoje, como a Messia falou, né? Tem feito, né, esse investimento fora e isso traz muita clareza. Essas lives que a gente tem feito, tem tirado muita dúvida, né, das pessoas, Uhum, né? E isso clarifica, né? Esse caminho que tem muitas pessoas que têm muito interesse, vontade de morar aí, né? exato. Mas talvez por essa falta de clareza, né? Acha que é algo difícil, né? Algo que, né? Mas a gente tem ajudado, né? Muitas pessoas e isso é muito gratificante, né? Sim, sim. Vai lá, André, onde que você está? Legal, Fala aí, se legal apresenta, fala de então. sua carreira. Eu sou André Kuroski, sou sócio proprietário hoje da KV Imóveis. Também estou no Brasil, bem próximo a Pamela, aqui em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. É, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A Mércia está concedendo essa oportunidade para que possamos participar, essa parceria que está se iniciando, que Uhum, eu acredito que a gente vai ser um elo de ligação entre aqui Santa Catarina, o Brasil, e os Estados Unidos, a Flórida, Orlando, toda a região aí que vem isso sendo mesmo. muito explorada e os brasileiros vêm cada vez mais realmente buscando por esse tipo de investimento, moradia, investimento nessa região, né? Então é Uhum, muito prazeroso. sim, Hoje, eu com mais de 21 anos de mercado aqui na região de Blumenau, que atende toda a região aqui também do litoral de Santa Catarina. É muito importante a gente estar dando mais esse passo, mais um novo serviço que a gente vai poder ofertar junto com a Mércia, que vai ser o nosso elo de ligação, uma pessoa extremamente competente que conhece todo o mercado lá da Flórida e vai poder esclarecer para nós muitas dúvidas aí no decorrer desse percurso. legal. Uma das coisas que eu gostaria de esclarecer quem está nos ouvindo, quem vai assistir a live depois,
A gente procura fazer a live 30 minutos, não dá para esgotar os assuntos, mas para que não fique cansativo para o público. E uma das principais coisas que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: eu trabalho muito com parceria, eu honro muito meus parceiros. Então, se você foi convidado para ver essa live, ou vai receber depois, alguns dias depois, foi convidado pelo André, então procure o André e fale para ele que você quer comprar um imóvel aqui. Porque é importante para mim que eu honre o meu parceiro no Brasil e saiba de onde que o cliente veio. Normalmente, quando um cliente novo me procura direto, não tenho nenhum corretor brasileiro no meio, eu pergunto para ele aonde você viu minha propaganda, você viu uma live, da onde você veio. Muita gente vem do site, muita gente fala, não, eu moro aqui em tal lugar, eu vi uma live. Aí isso é importante, porque é uma forma da gente manter a ética profissional entre eu, André, Pamela, que trouxe o André para mim como parceiro, e eu e a Pamela temos esse coração de honrar a pessoa com quem nós estamos fazendo negócio. Então, quando também eu não respondo, e é a Pamela que está respondendo, às vezes no chat do Instagram, a gente pergunta, a gente quer saber de onde que o cliente veio. Então, vamos lá, André. Na sua mentalidade aí, quando você está aí, a gente fez umas perguntas básicas, normais. A Pamela preparou isso, são as coisas que as pessoas têm curiosidade de saber. Quando você pensa em comprar aqui um imóvel aqui, quais são as coisas que vêm na sua cabeça, quais são as dúvidas? Assim, ó, o pessoal tem muitas dúvidas, né? Como é que funciona a parte burocrática, a questão documental, a documentação, qual é o custo documental para isso, os impostos que se paga na aquisição de um imóvel nos Estados Unidos? Se eu, brasileiro aqui, quero comprar um imóvel financiado aí na Flórida, qual é a burocracia? É um processo demorado? É um processo relativamente rápido? Então, isso são algumas das dúvidas e as principais que o brasileiro quer saber. E, principalmente, quais os melhores locais para se investir hoje, seja para moradia, e também que a pessoa, muitos brasileiros, às vezes, alguns estão migrando, estão indo morar na região, Sim. Outros vão sazonalmente, e gostariam de saber qual é o tipo de investimento que eles podem tanto ir sazonalmente e estar lá, como também poder ter algum rendimento sobre esse imóvel no tempo que ele esteja parado. Uhum. Bom, vamos começar aí pelos inícios normais nosso, naquela sequência que a gente está acostumado a falar. Primeiro de tudo, a Pamela, você levantando a mãozinha assim, eu sei que você pode querer interferir e fazer alguma pergunta, eu paro e você fala, tá? Todo estrangeiro pode comprar um imóvel aqui com visto de turista. Ele precisa ter o visto para poder comprar o imóvel, porque o banco vai pedir esse visto para saber se esse cliente ele pode vir aqui, tá? Então, a primeira pergunta que você fez, quais são os custos e como é o trâmite de burocracia? Nós também aqui usamos um cartório de títulos. A Flórida é um estado de cartório de título, porque tem alguns estados americanos que é um advogado que faz essa transição de título de um proprietário para outro. No estado da Flórida é um cartório também oficial, que é um cartório de títulos. Então, o vendedor do imóvel vai assinar essa transferência de título para o comprador novo que está comprando aquele imóvel. Vai ter os custos de cartório e vai ter os custos de financiamento. Normalmente, a forma como é importante você tomar nota disso, André, e também pode saturar as perguntas sempre no WhatsApp, que a gente vai se comunicando, mas normalmente nós fazemos um custo de 5% a 6% do valor do imóvel, que vai ser o custo total do financiamento, incluindo os gastos com o cartório. Então, vamos falar, para ficar numa zona de conforto, uma propriedade lá de $500 mil, ele vai gastar aí perto de 30 mil em custos com o banco e com o cartório na transferência do título, tá? Incluindo os meses que vão ser recolhidos de IPTU, de seguro do imóvel, porque o banco recolhe 1 ano de seguro de imóvel e recolhe alguns meses de IPTU
e colocam numa conta que a gente chama de escrow, é uma conta de segurança do banco. Mas o banco recolhe. Então, são gastos iniciais que a pessoa tem para comprar esse imóvel, tá? Essa é a burocracia mais comum e é normal, é isso mesmo. Todo mundo tem esse tipo de gasto. E o estrangeiro pode financiar, ele tem que dar uma entrada de 25% ou 30%. 25% hoje, quem faz o financiamento é o Banco do Brasil das Américas, tá? É o único banco que faz com 25%. Ele vai analisar a documentação do cliente e ver se o cliente é aprovado para 25%. Tá? Eu prefiro que o meu cliente fique na zona de conforto. Ele tenha lá 35%, 36% do valor do imóvel. Porque às vezes o custo de fechamento, André, ele não fica exatamente 6%, ele fica menos. Mas a gente pede para o cliente já ter de cara essa garantia. Se ele vai financiar, se ele vai comprar 300 mil, ele ter lá 35%. Nós vamos tentar fazer uma entrada de 25%? Vamos. Mas se o banco não aprova, o banco vai pedir os 30%, que é a rotina normal para poder financiar para um estrangeiro, tá? Aí nós vamos pedir para ele a documentação normal na hora de uma pré-qualificação, né? Depois nós falamos sobre retorno de investimento. Na sequência aí você citou sobre a escolha do imóvel, área. Primeiro nós vamos pegar esse cliente e dar uma segurança maior para ele, ensinando para ele o passo a passo, mas nós vamos pegar esse cliente e vamos levar esse cliente a conversar com uma pessoa de um banco que a gente chama de broker, que é o broker do processo de financiamento. Eu sou broker de real estate, de imóveis, mas a pessoa vai trabalhar com um broker de banco que vai trazer o produto de financiamento para ele. Porque nós temos hoje no mercado pelo menos uns 8 bancos mais usados que fazem financiamento. Há pouco tempo atrás a gente tinha 4, 5, hoje já temos uns 8. Mas existem vários, tá? Mas nessa média pedindo 30%. Ele vai ter uma conversa com essa pessoa do banco, brasileiro, tá? Brasileiro, porque tem vários brasileiros trabalhando nessa área. E ele vai, em 30 minutos, ele vai limpar ali, assim, abrir a mente para os documentos, o processo, o que mandar, e eu já te falo. Ele vai mandar cópia do passaporte, do visto, identificação dele, ele vai mandar um extrato bancário mostrando que ele tem aquele dinheiro na conta, porque se ele fala, não, eu tenho 100 mil dólares, mas ele não consegue comprar uma casa de 500 mil dólares num lugar mais luxuoso, com 100 mil dólares na conta, né? Ele vai comprar um imóvel aí de no máximo 280 mil, que é um apartamento hoje mais simples na área da Disney. Então, ele vai passar por esse processo que a gente chama de pré-aprovação, porque tanto uma construtora quanto um imóvel de revenda, que eu tenho um proprietário lá que está vendendo, ele quer essa prova de que esse cliente está aprovado para o financiamento. É uma carta que esse homem, essa pessoa do banco, esse homem, essa mulher do banco, vai mandar para mim e dizer, Mércio, o seu cliente lá, por exemplo, João da Silva, ele está aprovado para comprar um imóvel até 400 mil, até 800 mil. Eles vão colocar essa carta para mim. Quando eu vou na construtora, se ele quer comprar um imóvel novo, eu já mostro essa carta para a construtora, para que a construtora atenda aquele cliente e ele possa fazer uma escolha do imóvel. Quando é uma revenda, aí eu vou mandando para o cliente, na nossa base de dados, aí, no nosso banco de dados, as casas para ver o que ele quer comprar. Né? E aí entra essa outra questão que você abordou, aonde comprar. Né? Aí nós vamos orientar o cliente aonde comprar. A Pamela exerce um papel importante em quase todas as lives, lembrando o público que nós, corretores na cidade aqui, nós temos um banco de dados, nós temos uma rede, que é um network de imóveis. Aqui, André, é seguro para o teu cliente, porque ele não precisa falar com vários corretores. Eu gosto de esclarecer isso. O cliente quer uma casa de até 300 mil, 3 quartos, na área da Disney. O que eu faço?
eu entro nesse banco de dados, que é um enorme, eu entro nesse banco de dados, que todos os imóveis que estão sendo vendidos estão cadastrados lá com o corretor, tá? O André, por exemplo, tem um imóvel que um cliente dele falou, ô André, eu quero vender agora meu apartamento. O André faz o contrato de exclusividade com esse seller, com esse vendedor do imóvel, e ele, por ser um associado da Associação de Corretores, ele joga esse imóvel dentro dessa rede, dentro desse portfólio enorme que nós temos aqui, 99% dos imóveis estão lá, e está lá para todos os corretores terem acesso e mostrar para quem eles quiserem. Inclusive, nós usamos uma chave que está ligada ao nosso celular. O André vai lá, ele registra a chave dele. Acho que... É minha filha que está me chamando. Ele registra esse imóvel lá, né, na associação e registra a chave. Eu vou com o meu celular, porque a minha chave eletrônica está no meu celular, e abro a casa com a autorização do André. Por um e-mail, por uma mensagem de SMS, eu aviso, André, eu quero mostrar essa casa para um cliente meu. Aí o André vai retornar, Mércia, tem gente morando na casa, você só pode ir das 5 às 7 da noite, ou você pode ir no sábado, ou então pode ir, Mércia, a casa está vazia, use sua chave eletrônica. É muito fácil. E aí, André, o que acontece? Se esse cliente decide, ele não quer mais um apartamento na Disney, mas ele quer um apartamento na praia, o sistema funciona igual e a Mércia tem acesso a esse imóvel na praia, porque eu sou associada da Associação de Orlando e da Associação de Miami. E o teu cliente, ele não tem que ficar batendo com vários corretores. Nós praticamente esperamos, temos a expectativa de que esse cliente vai ser fiel e vai contactar somente a mim, a não ser que o meu serviço ao consumidor seja ruim, eu sei que não é. Então, o que acontece? Esse cliente é bem atendido, nós corretores aqui temos acesso a tudo. E isso dá uma segurança. Aí você perguntou, aonde levar o cliente, não é? O cliente, nós vamos pré-qualificar esse cliente. Você, André, ou os corretores no Brasil, ou o cliente que me contacta, que não tem um corretor no Brasil, que ouviu meu website, minha live, eu vou pré-qualificar esse cliente, eu vou conversar com ele. O que você tem em mente, o que você quer, você tem zero informação, ou você tem informação, você viu alguma coisa online, e aí a gente pré-qualifica baseado em quanto financeiramente ele pode, né, fazer de investimento. E basicamente é algo simples, extremamente seguro. A gente ajuda muito o cliente a entender a diferença da área residencial para a Disney. Orlando é uma cidade dividida claramente na área da Disney, dos parques, que o aluguel pode ser por temporada. Todos os locais de praia têm muitos aluguéis de temporada, nas praias que nós temos aqui perto. Mas a maioria da cidade é residencial. O que isso significa? Quando eu falo residencial com aluguel longo, é aquela residência, aquela casa, aquele imóvel que o nosso cliente vai comprar para colocar um inquilino lá com um contrato de 12 meses. Ele não pode alugar por temporada porque a lei do condomínio não permite que ele alugue por temporada. Tá claro isso? Maravilha. Então. Só um detalhe, né? Pode falar. Não, eu quero até enaltecer o que a Mércia falou e até parabenizar, porque o mercado aí, até os profissionais, o que você falou dessa rede, é um exemplo que a gente tem que trazer até para o nosso Brasil, para que a gente seja parceiros aqui e possa utilizar isso também. Exato. Isso aí é muito interessante, porque uma vez que você tem um corretor de confiança que vai lhe atender, ele vai lhe dar todo o atendimento do início ao fim de uma forma muito qualificada e transparente. E é isso que a gente luta aqui também e parabenizo por isso. Uhum. Tenho certeza que você é uma excelente profissional aí e está envolvida nessa rede. Também vai nos possibilitar várias situações, porque nós já tivemos clientes aqui nos consultando sobre informações de Miami.
E isso tudo, às vezes, alguns querem investir mais para o lado de Orlando e outros, às vezes, em Miami. Isso vai nos proporcionar essa parceria, essas informações que você está nos trazendo, vai nos proporcionar poder qualificar esse nosso cliente e botar em contato com você para apresentar a melhor oportunidade para ele. Sim, sim. E uma coisa importante é que, na verdade, o produto, a forma de fazer e como fazer é muito mais, todo o processo está muito mais ligado à empatia do cliente e corretor se darem bem e ter um relacionamento saudável. Porque o resto todinho, o processo, o passo a passo, o início, cada step, né? 1, 2, 3, e vai avançando, e vai avançando, vai amadurecendo essa ideia de investidor do nosso cliente, é o que todo corretor faz. Então, o que a gente tem que criar no cliente, e que isso, para mim, é o que eu acho que todo profissional deve oferecer. A confiança de que ele está fazendo um investimento num bom produto, de que nós somos transparentes, por quê? Tudo que a gente ensina para o cliente está acessível online. É bobagem o cliente ficar num nível de desconfiança e o corretor não expor em detalhes e dar segurança para o cliente. É bobagem. Porque hoje está tudo na ponta dos dedos, né? Você vai na internet e você encontra tudo. Eu mostro, André, as médias de aluguéis baseados em grandes empresas que pagam empresas grandes somente para fazer estatísticas de aluguéis. Então, como elas têm websites abertos e mostram normalmente, está fazendo a propaganda aqui na minha frente da casa que vai ser alugada em tal condomínio, tantos quartos. Na lateral, aparece as datas de alta temporada, baixa temporada, feriados, e aparece a média do aluguel. Então, com isso, o próprio cliente, usando um desses sites que eu indico para ele pode fazer um cenário de aluguel, ele pode entrar lá, fazer o cenário da data, se ele quer incluir churrasqueira, se ele quer aquecimento da piscina, tudo, e até o final, a hora de pagar. E ver quanto vai ser aquele imóvel para ele ter uma base no investimento que ele mesmo está fazendo. Aí, na hora que ele for pagar, ele simplesmente cancela o que ele está fazendo. Né? Ele não coloca cartão de crédito lá e não paga. Então, ele consegue ver. Então, assim, essa transparência é muito da nossa cultura, da nossa ética. Por isso que eu espero que o meu cliente seja ético também comigo. Que o seu cliente venha e entenda que nós queremos oferecer o melhor serviço ao consumidor. Nós queremos oferecer o melhor atendimento. E que ele vai estar fazendo algo seguro. Algo extremamente importante para vocês se familiarizar e educar a sua clientela. Eles vêm para a gente, para você, para a Pamela, para quem está no Brasil, com a cabeça girando de pergunta. Nós temos todas as respostas. Nós temos todas as respostas. Por quê? Porque eu estou fazendo isso com o estrangeiro desde 2012. 2012, finalzinho, 2013, começou uma demanda maior, 2014, isso que pegou fogo de tanta gente do Brasil investindo aqui. Me lembro muito bem. Então, são 10 anos que a gente está acostumado a ver banco entra, financia, depois banco sai. Banco local, banco estrangeiro. A gente está acostumado. O que o banco pede? Se o banco está mais leve nos requisitos dele, se o banco está mais pesado, quanto está a taxa de juros, qual tipo de financiamento que tem, a taxa é fixa, a taxa vai oscilar, que tipo de documento, tudo isso, condomínios, as pessoas falam, em tal condomínio, eu falo, onde, qual lugar que era? É tal. Imediatamente já sei se aquele condomínio vai ter uma demanda boa de aluguel ou não, por causa da idade do condomínio, por causa da área de lazer do condomínio, lançamentos novos, aonde estão os lançamentos novos, qual é o fluxo que as construtoras estão indo. Tudo isso é nossa rotina, né? É igual quando eu falo, Pamela, sabe fazer um arroz? A mente dela vai girar na sequência do que ela tem que fazer. Não é verdade? É assim, porque é algo rotineiro. Praticamente o brasileiro faz arroz todo dia. Então, nós temos isso aqui também, igual você tem no seu mercado, André. Quando o cliente fala, eu quero comprar um apartamento, quero comprar uma casa em tal bairro, você sabe o nível de criminalidade, você sabe a média de preço, você sabe o que pode estar disponível, você sabe se é seguro, você sabe se a propriedade é velha. Você imediatamente sua mente trabalha, assim, fazendo uma peneira, né?
daquilo que você pode oferecer para o seu cliente naquela área. Então, quando o cliente vem, ou para o André, ou para a Pamela, fora, que não veio para mim, vem para vocês, muitas perguntas podem ser respondidas por vocês, ou nós fazemos um grupo, ou o cliente é passado para mim, e sempre você, cliente que está ouvindo isso, o seu nome é gravado no meu WhatsApp com o nome do André junto. Assim como o teu nome, André, tem o nome da Pamela junto. Porque eu preciso saber quem construiu essa ponte para mim. E isso se chama ética, né? E eu quero que meus clientes tenham essa ética, para que eu possa honrar o profissional que trouxe aquele cliente para mim. Então, esclarecendo, assim, resumindo essa fala agora final minha, a verdade é que eu quero que o cliente tenha certeza que nós temos uma rede de pessoas aqui, nós temos o contador que vai te aconselhar, se precisar de advogado de real estate nós temos, porque o estado da Flórida não usa um advogado na transação, mas se precisar, nós temos. Nós temos as corretoras que transferem o dinheiro do Brasil para cá, nós temos os profissionais dos bancos que vão fazer o processo de financiamento e falam português, nós temos inspetores que vão inspecionar a casa que falam português, pessoas no cartório, se não falam português, falam espanhol. Eles falando espanhol, muita da comunicação, eles colocam lá no Google Tradutor, me copiam, explicam passo a passo, eu falo com o cliente o que tem que ser feito. Então, os próprios bancos têm pessoas internas que traduzem os documentos em inglês, em português para inglês. O único banco que vai checar o crédito do cliente no Brasil é o Banco do Brasil das Américas, porque ele é uma perna do Banco do Brasil. Os bancos americanos não têm acesso ao crédito do cliente, não têm acesso ao imposto de renda, não vão entender muito o imposto de renda brasileiro, o Banco do Brasil sim. Então, é um processo seguro, a demanda de brasileiros aqui em Orlando é enorme, nossa população está passando de 300 mil, enorme, de 300 mil brasileiros, então assim, é enorme, né, a comunidade brasileira, muita gente, não somente na cidade de Orlando, mas na grande Orlando, porque a cidade de Orlando, ela é pequena, tá? Ela não é uma cidade enorme. Só que a grande Orlando, que tem 44 cidadezinhas satélites, ela tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, a comunidade brasileira está espalhada aí para tudo quanto é lado. E brasileiro para tudo quanto é lado, né? Tem lugares, inclusive, no sul da Flórida, que se você entra em qualquer lugar, você fala português, meu filho. Porque vai ter alguém para te atender em português, pelo menos espanhol, ou então um espanhol meio portuguesado, que a gente até brinca. Não, eu não falo espanhol, eu falo portanhol. Porque a gente mistura o português com o espanhol, acaba aprendendo espanhol, para poder se virar, né? Então, teu cliente vai ser super bem atendido onde ele for. Na última live eu ainda perguntei para a Mércia, né? Se chegasse lá, dava jeito, quem não falasse muito inglês, né? A Mércia diz, lá descendo do aeroporto já tem uma placa lá brasileira escrito em português, no caso, né? Exatamente, o aeroporto de Orlando. Tem, já tá, até as placas já são tudo... O aeroporto de Orlando tem as 3 línguas nas placas, tem inglês, espanhol e português. Uhum. Ô, Mércia, só assim, fechando, né, finalizando essa tua... a questão ali do corretor, né? Porque, para quem está chegando agora, né, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Quem quiser compartilhar a live, quem quiser deixar aqui comentário, quem quiser perguntar alguma coisa, perguntem, aproveitem que a Mércia está aqui respondendo, tá? Tem uma aqui, a Denise, né, ela falou assim, o Mércia é top. A Denise é minha cliente fiel e cheia de amor, porque sempre ela faz um comentário aí para mim. Obrigada, viu, Denise? A gente fica feliz, E aí, assim, ó, esse ponto que a Mércia falou, né? Porque a dinâmica do mercado aí é diferente do Brasil, né? Exatamente por causa desse banco de dados que existe. Então, assim, lá não é igual aqui que você precisa procurar vários corretores atrás do imóvel. Lá você procura um corretor somente que vai te representar e que vai trabalhar com exclusividade para você. Então, a importância, o ponto-chave é você encontrar essa pessoa
que vai ter o conhecimento, né, do mercado, que vai ter essa experiência e que vai te dar segurança na hora de tu fazer esse investimento, seja para comprar, seja para, né, para morar aí, né? Então, isso é muito importante. E o brasileiro, às vezes, muitos, na verdade, não entendem que o mercado lá é diferente, essa dinâmica, né? E isso traz muita transparência, traz muita clareza, e você encontrando a pessoa certa, isso te ajuda, né? Nessa jornada, né? Sim. Então, assim, Mércia, eu acredito que tem muitas pessoas aqui que têm várias dúvidas, né? E uma que a gente já falou em lives anteriores, mas é importante, né? A gente falar de novo. Mércia, os documentos que são necessários para a compra do imóvel, muitos documentos? Como que funciona? O banco basicamente, ele vai dar uma vasculhada na vida financeira do cliente. Inicialmente, ele vai solicitar a cópia do passaporte, identificação, uma identificação extra além dessa, normalmente a carteira de motorista do cliente. Se ele não tem, vai ser o passaporte. O extrato bancário, provando isso, né? Provando que ele tem aquele valor que ele vai cobrir os 30%. Ele vai pedir esse extrato de bancário inicialmente pelo menos 3 meses dessa conta, mostrando que essa pessoa tem esse dinheiro ali constante, porque para evitar, os bancos americanos fazem isso, porque eles não querem que a pessoa tenha recebido aquele dinheiro de um tráfico humano. Então, se dinheiro é recente na conta, esse cliente tem que provar qual foi o recurso dele, a origem dele, exatamente. Ele vai fazer um cadastro com a corretora, mostrando vários documentos do Brasil com a corretora, para poder transferir o depósito para o cartório ou para a construtora. E vai pedir também estabilidade de trabalho, pelo menos 2 anos, os documentos como funcionário ou os documentos como dono de empresa. Ele vai provar a estabilidade financeira dele, que ele tem trabalho, que ele está trabalhando, né? Tem condição de manter aquela propriedade. Sendo na área da Disney, de aluguel de temporada, o banco vai mandar uma avaliação do imóvel, quanto vale o imóvel e quanto esse imóvel aluga, tá? Normalmente, isso acontece mais na área da Disney, mas hoje eu estou vendo muitos bancos fazendo isso quando o cliente está comprando também na área de aluguel longo. Para quê? Para ver quanto que é o aluguel daquela propriedade dentro daquele condomínio. Porque isso ajuda muito na aprovação ser mais rápida, significando que o aluguel paga aquela propriedade. Tá? Os aluguéis conseguem pagar a dívida que aquele cliente vai ter ali de parcela mensal. Basicamente é isso. Eu tenho uma lista, quando o André está qualificando um cliente ou qualquer outro corretor pode entrar em contato comigo, eu mando a lista por e-mail, o André já pode ter isso, ou os outros corretores, alguém da equipe do André, eu pego e mando a lista, eles vão se familiarizar com essa lista. A gente pode, André, fazer uma live com um dos rapazes de banco, um deles, porque o processo é 99% igual nos bancos, os documentos que eles pedem. Eu, você, uma pessoa de banco, num dia que tua clientela pode se conectar e aprender o que o banco fala a respeito de um estrangeiro que está financiando. Então, isso é uma coisa legal, Pamela, para fazer. E para o André ter mais conhecimento. Você tem alguma consideração, André? Não, assim, até considerações que eu gostaria de fazer mais uma vez, agradecer a oportunidade e os esclarecimentos aí que você nos deu até então. Como você disse, a Pamela falou, o nosso tempo, até para não ficar muito maçante, é um tempo um pouco reduzido, que são 30 minutos, mas eu acho que foi possível de esclarecer muita coisa. Passar que nós aqui no Brasil, eu, o André, a KV Imóveis, nosso perfil de trabalho também é esse, de atender com exclusividade o cliente, procurar o que ele busca, ele vir até nós. Então, vai de encontro com a mesma metodologia que você aplica aí. O cliente vai nos procurar por investimento nos Estados Unidos, na Flórida, Orlando, seja lá ali na região que for, mas nós vamos entender o que ele realmente precisa, qualificar esse cliente, entender a necessidade dele, qual é o poder de investimento dele e tudo mais, até onde a gente consegue chegar e passar isso tudo para você, que vai trazer as oportunidades
que encaixam para esse cliente. Então, isso é muito importante de você falar, porque vem muito de encontro com a nossa metodologia. Não é uma prática normal no Brasil, mas é o que a gente faz. O cliente, a gente abraça o cliente e vai em busca e atender a necessidade de cada cliente. Para a gente atender do início ao fim, de uma forma muito qualificada, transparente e trazer resultado. A gente busca realmente a realização de um desejo, de um sonho, de uma expectativa do cliente. Então, a gente quer esse cliente para que ele seja nosso cliente, se perpetue, seja cliente eterno, nos indique, e é a nossa forma de trabalho e vai muito de encontro com o que você falou, que vai nos trazer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, quero dizer que para os brasileiros que estão assistindo, que a KV Imóveis, procurem a KV Imóveis aqui para ter mais informações desse investimento na Flórida, e a gente vai estar inteira disposição para entender a tua necessidade e passar todo esse caminho junto com a Mércia e você fazer o melhor negócio, o melhor investimento. Isso é o que eu quero passar de mensagem aqui final e agradecer a Mércia, a Pâmela, que nos colocaram aqui nesse momento juntos, que eu acho que a partir de hoje, efetivamente, nasce uma parceria que vai ser de muito sucesso. Sim, também creio nisso. Obrigada, pessoal, por conectar. Obrigada, Pâmela. Obrigada, André. E também quero esclarecer o seguinte, ó. Se o André quiser continuar numa outra live na semana que vem, a gente apresenta para o cliente um cenário, eu trago a lista de documento, o André já vai ter lá com ele, em detalhes, tá? Eu posso conectar um profissional ou somente mostrar um cenário de um imóvel, André. Eu vou pesquisar, vou mandar para você, você vai ver um imóvel num condomínio de resort, ou a gente pode fazer 2 e o público está participando, um imóvel lá num resort mais caro, $600 mil, um estilo mais chique, um estilo bem privado, um estilo que a área de lazer do Clubhouse é maior, é mais chique, tem mais coisas para oferecer. Uma coisa mais simples, de 350 mil, e mostrar o que eu falei no começo da live, a média de receita de aluguel desses imóveis, porque o brasileiro está dolarizando o investimento dele. Nós estamos vendo as leis brasileiras mudarem a cada dia, e isso é algo inseguro, que o cliente tenha todos os imóveis numa cesta só, num mercado só. E o corretor... É uma realidade. É uma realidade difícil, mas você como profissional, por causa disso, está tomando decisão de fazer o quê? Oferecer para o cliente essa segurança dele ter o investimento dele no Brasil, a casa própria dele no Brasil, e ter o investimento no exterior. Então, entre em contato, pessoal. Semana que vem nós vamos conversar aqui. Depois da live, nós vamos postar se nós continuamos com esse exemplo, e o André quer e pode, ou se nós podemos trazer um outro profissional e explicar o processo de financiamento, e esse profissional do banco, por exemplo, vir estar aqui conosco e esclarecer esses pontos importantes. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Semana que vem, nesse horário, nós estamos aqui. Boa noite, André. Boa noite, obrigado a todos os participantes e a Pâmela e a Mércia, mais uma vez, obrigado e boa noite. Boa noite, Pâmela. Também, e, pessoal, quem está aqui, sigam o KV Imóveis, sigam o Vizinho do Mickey. Nos dois tem bastante conteúdo, né? E é isso. Semana que vem estamos aqui, hein, gente? Obrigado. Obrigada, um abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.